Olá pessoal, estou aqui mais uma vez no canal. Desde já eu peço para você já clicar no botãozinho vermelho, deixar o seu legal, o seu joinha, deixa seu like aí, ajuda o canal. E já agradeço você já ter clicado aí no botão vermelho, se inscrevido e deixado o seu like. Aperta o sininho para sempre você ouvir meus vídeos, tá bom? Então, hoje estou aqui mais uma vez para falar de uma mulher que vocês já devem conhecer, da Bíblia. Vou falar sobre Joquebede. Então, uma mãe inteligente, conhecedora da palavra de Deus, por amar Deus e conhecer as suas sagradas escrituras, ela não mediu esforço para ajudar, para salvar a vida de seu filho. Para quem salvar a vida do seu filho, você já conhece quem é essa mulher. É a história da Joquebede. É uma mulher muito conhecida na Bíblia, por ter sido a mãe de Moisés, Arão e Miriam. E ela não mediu esforço para salvar a vida de Moisés. E o nome dela tem um significado, que é o Senhor é glória. Então, Joquebede, como podemos ver, uma mãe de exemplo, embora tenha sido pouco mencionada também na Bíblia. Ela era uma mulher de Deus, né? Então, a seu respeito, revela que, como uma pessoa significativa, em termos de fé, coragem, confiança em Deus. Joquebede era da tribo de Levi, nasceu no Egito durante o período que o povo de Israel viveu ali. Ela viveu ali, em Israel, e ela se casou com seu sobrinho. Então, naquela época, não havia nenhuma restrição, casamento entre parentes, né? Então, gente, ela se casou com seu sobrinho, e aí onde ela teve o seu filho, Miriam, Arão e Moisés. Então, como podemos notar, também, por exemplo, o caso de Abraão e Sara, também parentes se casaram. No entanto, mais tarde, esse tipo de casamento foi proibido pela lei mosaica. E aí já foi proibido, e no livro lá de Êxodo 1:8, lá fala, né, que por volta de 1490 a.C., 1436 a.C., né, era nessa época. Então, levantou-se um novo faraó nessa época, o qual não conhecia José. Isso significa que ele não reconheceu os descendentes de José do Egito, por isso o legítimo Egito, né? Por isso, com medo do grande número, o grande número de hebreus que se encontravam ali, esse faraó os escravizou, né? É isso que tentava controlar o povo judeu. Como vocês podem notar que a Bíblia sequer mencionava o nome desse faraó. Além de escravizar faraó, né, também ordenou às parteiras que matassem todos os meninos que nascessem de mães hebreias, pois seu plano era acabar com todos os meninos, todos os filhos das hebreias, né, ali naquele lugar. Porém, as parteiras, lá em Êxodo 1:15,
fala que as parteiras, elas honraram a Deus, que elas protegeram aquelas crianças. Então, desafiaram as ordens de Faraó, as parteiras. E aí, a partir daqueles meninos que nasceram ali, a Bíblia nos fala desse registro para mostrar que a atitude delas, das parteiras do povo de Deus, foi relevante naquele tempo. Contudo, Faraó estava decidido a impor a sua vontade. Então, é isso. As parteiras ajudaram a proteger aquelas crianças. E a mãe de Moisés escondeu Moisés também, que seu filho tinha nascido naquela época. Então, ordenou que os meninos fossem jogados ali no rio Nilo. A história da mãe de Moisés, né, de fundo, essa ordem é um decreto cruel que tinha como objetivo exterminar a vida ali de todos os bebês hebreus. E em especial os meninos nascidos de mães hebreias. E Joquebede era uma mulher hebreia, né? E aí, mães, né? Vocês conseguem entender aquilo como a mãe de Joquebede, a mãe de Moisés, Joquebede, se sentiu, ela era escrava, grávida, ciente do decreto de Faraó. E todos os filhos ali iriam morrer, que teria nascido ali naquela época. Então ela era escrava, grávida, ciente do decreto de Faraó, e ela então resolveu proteger seu filho. Então, ela sabia que ele queria matar seu filho e todos os filhos das hebreias. Vejam o que está ali, aquela mulher fez, o que ela fez na geração, no Antigo Testamento, lá então, em especial para ter sido tão mencionada. Veja que as mães hebreias, ali naquele lugar, né, todos os seus filhos iriam sendo ameaçados à morte. O Faraó iria matar todos os filhos de hebreias. Então, gente, lá em Êxodo 22, mencionada na galeria ali dos heróis da fé, no Novo Testamento, ali a Bíblia diz que quando Moisés nasceu, Joquebede, vendo que ela era que Joquebede, vendo que ele era formoso, o filho dela, e aí escondeu Moisés durante 3 meses. Ela conseguiu esconder seu filho. Ela queria que aquela criança ficasse viva, seu filho, né? Aí ela queria a segurança do seu filho. Porém, conhecia o decreto de Faraó, para que o povo hebreu não se fortalecesse em determinado momento. Joquebede percebeu. Ela percebeu ali. Então, Joquebede percebeu que ela não conseguiria mais esconder seu filho. Mas ela pegou como... Ela desobedeceu a ordem de Faraó, em tese, ela estaria colocando a vida de sua família em risco. Então, ela foi corajosa. Então, ela, com muita coragem, se preparou, ela correu, se preparou um cesto de junco e preencheu ali o cesto com um tipo preencheu com o cesto com um perfume permeável, né? E colocou Moisés ali naquele cesto. Mulheres, mães, que passavam na cabeça da Joquebede naquele momento, né? De proteger seu filho. Então, mãe,
Ela conseguiu, então, colocar ele ali no cesto, com muita tristeza, e não podia ser de outra forma. Então, colocou no cesto e colocou no rio, para que aquele filho fosse, né, salvo ali. Aí, então, o sofrimento de todos ali presentes também, menores diante de sua fé, né, todos, a sua fé na palavra também de Deus, que a Jequebede tinha, ela ajudou, então, a salvar seu filho. Jequebede colocou no cesto Moisés, jogou, colocou no rio. E a atitude de Jequebede foi corajosa, né? Foi corajosa, ela confiou que Deus ele tinha um plano. E todavia, sua fé e sua confiança em Deus, ela confiou nas palavras de Deus, nas promessas de Deus. Ela confiou em Deus para cuidar do seu filho. Mulheres, mães, nós temos que ter essa atitude, devemos sempre olhar para o nosso Deus, pois Ele é aquele que nos criou e nos formou, né? Ainda que no ventre materno, Deus já tinha um propósito, né? Como teve na vida de Moisés. Então, Deus tem um plano em cada um dos nossos filhos, desde o ventre. Então, é isso, é como a mãe de Moisés cuidou ali, protegeu, confiando que Deus iria salvar seu filho. Pois ele é o nosso Deus, ele é poderoso, aquele que nos criou, né? Lembre sempre disso. Ele é o autor, o consumador de nossa fé. Então devemos ter a confiança, a coragem, como Jequebede teve. Jequebede teve essa coragem, né? Estava na sua fé e nas mãos, as promessas feitas por Abraão. Estavam nas mãos dela, de Jequebede. Então é isso. Assim, sua posteridade seria como as estrelas do céu. Quando essa promessa foi feita a Abraão, né, pela segunda vez, em relação ao nascimento de Isaac, o Senhor, né, deixou claro que que o seu povo seria peregrino ali em terra, né? Todo o povo de Deus seria peregrino ali em terra. E que em terra alheia, né? E reduzido a escravizado por 400 anos. Mas na quarta geração, foi determinado, né, que a terra ali prometida, né, eles conseguiram chegar. Então, como é uma conhecedora da palavra de Deus, Jequebede, ela percebeu ali que o nascimento de seu filho seria uma promessa de Deus para cumprir ali todos os seus desígnios, seus propósitos. Conhecer as escrituras, de fato, é conhecer o tempo de cumprimento da promessa feita para Abraão. Então, Isaac, Jacó, né? As promessas que foi feita para eles, para Abraão, Isaac e Jacó. Jequebede, esta mãe de Moisés, encontrou forças para aquela crueldade de Faraó, com as armas que ele tinha, né? Com as armas que ela também tinha, ela protegeu seu filho. Possuía a sua fé, a sua confiança, né? A sua fé e a sua família ali, ela olhou, né? E quis proteger a sua família. Jequebede viu os recém-nascidos com os olhos de Deus. O seu coração, ela parecia vibrar de tanta
alegria ali, vibrar de tanta sintonia com Deus. Então, ela tinha necessidade de conhecer o próprio Filho de Deus. Tinha necessidade de ter um líder também naquela época, para tirar o seu povo do Egito. E aí, levar com segurança para a terra prometida. Então, Deus, com certeza, ouviu as orações daquela mãe, Joquebede. E Moisés, que a viu em secreto, e Deus a recompensou, porque cumpriu todas as promessas dele na vida de Moisés. Deus a viu em secreto e recompensou né? Porque, amados, porque Deus fez isso. Ele cumpriu as promessas dele na vida de Moisés. Deus o viu em secreto tudo e cumpriu todas as suas promessas, né? Porque aquela oração era de acordo com a vontade de Deus, que Joquebede orava e era tudo de acordo com a vontade de Deus. Seu clamor para salvar Moisés, livrar da opressão de Faraó e a aflição dos filhos de Israel. E chegou Deus nos céus, assim, Deus se lembrou da aliança feita com Abraão, Isaque e Jacó. Né? Lá em Êxodo 5:5, lá em Atos 7:20, confirma isso. Confirma que aquela criança perfeita estava ligada aos planos de Deus, por causa da coragem e fé de Joquebede, a sua mãe. Então, cumpriu a promessa de Deus. Todos os desígnios de Deus cumpriu na vida de Moisés. Então, por causa da mãe dele, de Joquebede, que protegeu seu filho. Então, lendo todas as Sagradas Escrituras na Bíblia, vamos tomar como exemplo desta mulher Joquebede, que o Senhor cuidará da nossa vida também, dos nossos filhos, da nossa família, de todos que nós amamos. Então, vamos finalizar aqui com essa promessa que em Atos 7:20, que tudo se cumpriu, né? Naquele tempo, nasceu Moisés, e era muito famoso, e foi criado 3 meses em casa do seu pai. Então é isso. Em Atos 20, confirma que naquele tempo nasceu Moisés, e era muito famoso, e foi criado 3 meses ali na casa do seu pai. Então é isso que eu quero deixar a todos, esse exemplo dessa mulher Joquebede. A palavra de Deus se cumpriu ali na vida de seu filho. Sua mãe a entregou, orou, confiou em Deus. Amém? Muito obrigada a todos. Fiquem com Deus. Até os próximos vídeos.